Minha vingança contra minha esposa traidora. Olá a todos. Meu nome é Mário Pina e eu nunca pensei que estaria aqui, compartilhando a história mais dolorosa da minha vida com vocês. Mas preciso tirar isso do peito. Preciso que vocês entendam que por trás de cada sorriso forçado, de cada boa noite mecânica, pode existir um coração partido em 1000 pedaços. E hoje eu vou contar para vocês como descobri que a mulher que eu amava, a mulher com quem planejei passar o resto da vida, me traiu da forma mais cruel possível. Vocês já sentiram aquele aperto no peito quando algo está errado, mas você não consegue identificar exatamente o que? Aquela sensação de que o chão está desaparecendo sob seus pés aos poucos? Foi assim que tudo começou para mim. E garanto que muitos de vocês que estão assistindo agora já passaram ou conhecem alguém que passou por algo parecido. Respirem fundo comigo porque essa história vai ser intensa. Meu nome é Mário Pina, tenho 37 anos, sou engenheiro civil e durante 12 anos fui casado com Stefani. 12 anos. Mais de uma década da minha vida dedicada a construir um lar, uma família, um futuro. Stefani era tudo para mim. Cabelos castanhos longos, olhos verdes que brilhavam quando ela sorria, uma risada contagiante que iluminava qualquer ambiente. Nos conhecemos na faculdade, naqueles corredores cheios de gente onde nossos olhares se cruzaram pela primeira vez durante uma palestra sobre sustentabilidade urbana. Parece clichê, eu sei. Mas foi mágico. Conversamos por horas naquele dia, descobrimos que tínhamos gostos parecidos, sonhos parecidos, valores parecidos. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Depois de 3 anos namorando, pedi ela em casamento numa viagem que fizemos para Campos do Jordão. Lembro como se fosse ontem. O frio cortante, o céu estrelado, ela usando aquele casaco vermelho que eu tanto amava. Quando ela disse sim, chorei. Chorei de felicidade. Chorei porque tinha certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa. E vocês que estão assistindo, já se sentiram assim? Tão certos de algo que apostaram tudo? Deixe nos comentários, quero saber se não estou sozinho nessa. Os primeiros anos de casamento foram incríveis. Compramos nosso primeiro apartamento, 2 quartos no bairro que sempre sonhamos morar. Reformamos cada canto juntos. Eu pintei as paredes enquanto ela escolhia as cores. Montamos os móveis rindo das instruções confusas. Stefani trabalhava como designer gráfica e tinha seu próprio estúdio em casa. Eu passava longas horas nos canteiros de obras, mas sempre voltava ansioso para casa, para os braços dela, para o jantar que muitas vezes preparávamos juntos enquanto conversávamos sobre o dia. Mas vocês sabem como é, a vida vai acontecendo e a gente começa a entrar no piloto automático. Não percebemos quando os beijos de bom dia começam a ficar mecânicos. Quando as conversas profundas viram apenas discussões sobre contas e compromissos. Quando a intimidade que antes era espontânea e apaixonada vira apenas uma rotina espaçada, quase obrigatória. Eu trabalhava muito, isso é verdade. Estava tocando um projeto grande de um condomínio residencial e aquilo consumia meu tempo e energia. Saía de casa às 6 da manhã e muitas vezes só voltava depois das 10 da noite. Fins de semana eu levava trabalho para casa, revisava plantas, fazia orçamentos, atendia ligações. Stefani reclamava, dizia que eu estava distante, que não passávamos mais tempo de qualidade juntos. E eu, no meu egoísmo disfarçado de responsabilidade, dizia que estava fazendo aquilo por nós, pelo nosso futuro. Quantos de vocês já usaram essa desculpa? Trabalhar demais pelo futuro enquanto deixam o presente escorrer pelos dedos? Comentem aqui embaixo, sejam honestos. Foi há cerca de 8 meses que percebi a primeira mudança estranha. Stefani começou a se arrumar mais. Não me entendam mal, ela sempre foi vaidosa, sempre cuidou da aparência. Mas era diferente. Roupas novas, um perfume novo que eu não reconhecia, maquiagens mais elaboradas mesmo para ficar em casa. Quando comentei, ela disse que estava se sentindo desanimada e que cuidar de si mesma estava ajudando. Fez sentido para mim. Apoiei. Até elogiei dizendo que ela estava linda. Que idiota eu fui. Depois veio o celular. O maldito celular. Stefani sempre deixou o telefone dela pela casa, desbloqueado, sem segredos. De repente, aquele aparelho estava grudado nela 24 horas por dia. Levava para o banheiro, para a cozinha, deixava com a tela virada para baixo quando estava ao meu lado. Colocou senha. Quando perguntei sobre isso, ela riu e disse que era por segurança, que tinha lido sobre invasões e hackers. Novamente, pareceu razoável. Mas aí vieram as saídas. Stefani começou a sair mais. Encontros com amigas que se tornaram frequentes. Cursos de aperfeiçoamento em design que aconteciam sempre à noite. Eventos de networking que duravam até tarde. Ela chegava em casa após a meia-noite, às vezes 1 da manhã, com aquele cheiro de cigarro e bebida, dizendo que o pessoal do curso tinha ido para um bar depois. E sabem qual foi a minha reação? Nenhuma. Pensei que era bom ela estar saindo, se divertindo, tendo vida social própria. Afinal, eu também estava ocupado demais para dar atenção. Então por que não deixá-la aproveitar? Vocês conseguem ver a ironia? Eu estava justificando a própria traição que acontecia debaixo do meu nariz. A gota d'água, o momento que mudou tudo, aconteceu numa quinta-feira.
Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque a chuva tinha paralisado a obra. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde, algo raro para mim. Stefanie não estava. Normal, ela sempre saia para resolver coisas ou visitar clientes. Fui tomar um banho, trocar de roupa, e quando voltei para a sala, ouvi a porta abrindo. Stefanie entrou rindo. Aquela risada que eu conhecia tão bem, mas que há meses não era direcionada a mim. Ela estava ao telefone, usando fones de ouvido. Não me viu imediatamente. E então eu ouvi. Eu também estou com saudades, ela disse. Mal posso esperar para te ver de novo. Ontem foi incrível. Meu coração parou. Literalmente senti como se um punho gigante tivesse apertado meu peito e arrancado todo o ar dos meus pulmões. Fiquei ali parado, na entrada da cozinha, olhando para ela. Stefanie virou e me viu. A cor sumiu do rosto dela instantaneamente. Ela gaguejou algo para a pessoa do telefone e desligou rapidamente. Oi amor, não sabia que você estava em casa, ela disse com aquela voz aguda que as pessoas usam quando estão nervosas. Com quem você estava falando? Perguntei. Minha voz saiu calma demais, quase monótona. Era o choque tomando conta. Com a Carla, respondeu ela rápido demais. A gente está planejando um projeto juntas. Entendo, foi só isso que consegui dizer. Pessoal, naquele momento meu cérebro estava em curto-circuito. Parte de mim queria gritar, acusar, exigir a verdade. Outra parte, a parte covarde, queria fingir que não tinha ouvido nada, que estava imaginando coisas. Mas a maior parte de mim, a parte racional, sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que meu casamento era uma mentira. Sabia que a mulher que eu amava estava me traindo. E sabem o que eu fiz? Nada. Absolutamente nada. Fingi que acreditei na desculpa ridícula dela. Sorri. Disse que ia preparar um café. Agi como se tudo estivesse normal. Por quê? Porque eu precisava de tempo. Precisava ter certeza. Precisava de provas. Vocês já precisaram agir normalmente quando seu mundo estava desabando? É uma das coisas mais difíceis que existe. Cada sorriso forçado é uma facada. Cada conversa casual é uma tortura. Mas eu precisava fazer isso. Naquela noite, depois que Stefanie dormiu, fiz algo que nunca imaginei fazer. Peguei o celular dela. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Tentei a senha óbvia, nossa data de aniversário. Errado. A data de nascimento dela. Errado. Então tentei algo aleatório, um palpite baseado em nada, e funcionou. Era a data de nascimento da mãe dela. Abri o aplicativo de mensagens e lá estava. Conversas e mais conversas com um contato salvo como Rafael. Mensagens que me fizeram querer vomitar. Fotos que nunca deveria ter visto. Planos para se encontrarem. Declarações de amor. Reclamações sobre mim, sobre como eu era distante, como ele a fazia sentir viva novamente. Li tudo. Cada mensagem era uma facada nova. Cada foto era um pedaço do meu coração sendo arrancado. Descobri que isso estava acontecendo há 6 meses. 6 meses. Metade de um ano da minha vida vivendo uma mentira completa. Rafael era personal trainer da academia que ela tinha começado a frequentar. Tinha 28 anos. 9 anos mais novo que ela, 10 anos mais novo que eu. As mensagens mostravam encontros em motéis, escapadas durante o horário comercial, mentiras elaboradas que ela contava para mim. Aquele curso noturno? Não existia. Aquelas saídas com amigas? Mentira. Tudo era mentira. Anotei tudo. Fotografei as conversas com meu celular. Salvei as provas. E depois, com cuidado, voltei tudo como estava e coloquei o telefone dela de volta na mesinha de cabeceira. Deitei na cama ao lado dela e não consegui dormir. Olhei para o teto a noite inteira, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto em silêncio. Ao meu lado, Stefanie dormia tranquilamente, provavelmente sonhando com ele. Quantos de vocês já passaram uma noite assim? Uma noite onde você descobre que tudo que acreditava era mentira? Se sim, vocês sabem a dor que estou descrevendo. Mas então algo mudou em mim. A dor começou a se transformar em raiva. E a raiva se transformou em determinação. Se Stefanie achou que podia me trair, me usar, destruir tudo que construímos sem consequências, ela estava muito enganada. Eu ia me vingar. Mas não com violência, não com escândalos. Ia fazer isso do jeito certo, do jeito inteligente. Nos dias seguintes, continuei agindo normalmente. Sorria, conversava, até iniciei algumas demonstrações de carinho que pegaram Stefanie de surpresa. Ela pareceu feliz com isso, aliviada até. Provavelmente pensou que eu não suspeitava de nada e que conseguiria continuar sua farsa indefinidamente. Enquanto isso, eu planejava. Primeiro, marquei uma consulta com o melhor advogado de família que conhecia. Um velho amigo da faculdade, Rodrigo, que tinha uma reputação impecável. Mostrei todas as provas que tinha coletado. As conversas, as fotos, tudo. Rodrigo me orientou sobre os próximos passos.
Ele explicou que, embora a traição não afetasse tanto a divisão de bens como antigamente, as provas ainda seriam importantes para evitar que Stefani tentasse me acusar de abandono ou pedir pensão. Comecei a organizar nossa vida financeira. Stefani nunca se interessou muito por isso, deixava tudo comigo. Grande erro dela. Descobri que ela tinha feito compras absurdas no cartão de crédito adicional que dei a ela. Roupas caras, jantares em restaurantes chiques, até presentes que claramente não eram para mim. Tudo documentado, tudo registrado. Separei nossas finanças silenciosamente, protegi meus investimentos, garanti que ela não teria acesso aos fundos que eu tinha acumulado com muito trabalho. Depois, contraí um investigador particular. Sim, pode parecer exagero, mas eu queria ter absolutamente certeza de tudo. Queria ter provas irrefutáveis. O investigador, um senhor de 50 e poucos anos chamado Augusto, seguiu Stefani por 2 semanas. As fotos e vídeos que ele me entregou foram devastadores, mas necessários. Stefani e Rafael se encontravam 3 vezes por semana. Sempre nos mesmos lugares, sempre com a mesma rotina. Ela mentia para mim com uma facilidade assustadora, olhava nos meus olhos e inventava compromissos inexistentes. O investigador até conseguiu gravar conversas onde ela falava mal de mim para Rafael, dizia que estava comigo apenas por comodidade, que não sentia mais nada. Cada evidência era uma nova facada, mas também era munição. Eu estava construindo um caso perfeito. E vocês, acham que eu estava exagerando? Sendo obsessivo demais? Ou acham que eu estava certo em me preparar completamente? Deixem sua opinião nos comentários. Enquanto isso, mantinha a fachada em casa. Até sugere que fizéssemos uma viagem juntos, uma segunda lua de mel para reavivar nosso casamento. Stefani adorou a ideia. Provavelmente viu como uma oportunidade de aliviar a culpa. Marcamos para dali a 2 meses, um resort em Cancún. Ela começou a fazer planos, a pesquisar passeios, a falar animada sobre a viagem. Claro que eu nunca tive intenção de ir. Era só mais uma camada do meu plano. Também comecei a frequentar a mesma academia que Stefani e Rafael. Queria ver com meus próprios olhos. Fiz matrícula, contratei um personal diferente e observei. Vi como eles se olhavam quando pensavam que ninguém estava prestando atenção. Vi os toques disfarçados, os sorrisos cúmplices. Rafael era tudo o que eu não era. Musculoso, bronzeado, cheio de tatuagens, aquele tipo de cara que chama atenção. E ele sabia disso. Um dia, propositalmente trombei com eles na academia. Oi amor, que surpresa te ver aqui, disse para Stefani. Ela ficou pálida. E este deve ser seu personal trainer, corrigi e continuei, estendendo a mão para Rafael. Isso mesmo, sou o Rafael, ele disse com aquele sorriso arrogante. Sua esposa é uma das minhas melhores alunas. Que bom saber que ela está em boas mãos, respondi, apertando a mão dele com força extra. Olhei nos olhos dele e vi o desconforto. Ele sabia. Sabia que eu era o marido idiota que estava sendo enganado, e provavelmente achava aquilo divertido. Mas não demonstrei nada. Sorri, conversei amenidades e fui embora. Stefani me ligou 10 minutos depois, ansiosa, querendo saber por que eu estava lá. Disse que estava tentando melhorar minha saúde, que meu médico tinha recomendado. Ela pareceu acreditar. Pessoal, aquelas semanas foram as mais difíceis da minha vida. Acordar todos os dias ao lado de alguém que eu desprezava, mas fingir que tudo estava bem. Ouvir as mentiras dela e ter que sorrir. Assistir ela se arrumar para encontrar o amante e ter que desejar boa diversão achando que ela ia mesmo encontrar amigas. Foi nesse período que percebi algo importante. Eu não amava mais Stefani. O amor tinha morrido no momento que li aquelas mensagens. O que eu sentia agora era uma mistura de raiva, nojo e uma determinação fria de garantir que ela pagasse pelas escolhas que fez. Finalmente, depois de 2 meses de preparação meticulosa, estava pronto. Tinha todas as provas. Tinha a papelada do divórcio preparada. Tinha nossa situação financeira organizada. Tinha testemunhas, evidências, documentos, tudo o que precisava. Escolhi uma sexta-feira para executar meu plano. Stefani tinha dito que iria sair com amigas naquela noite, mas eu sabia a verdade. O investigador me confirmou que ela tinha reserva em um hotel com Rafael. Perfeito. Durante o dia, enquanto ela estava fora, removi todas as minhas coisas importantes do apartamento. Roupas, documentos, objetos pessoais. Levei tudo para um apartamento que tinha alugado secretamente há algumas semanas. Deixei apenas o essencial, o suficiente para ela não perceber que algo estava errado imediatamente. Depois, preparei a cena. Imprimi as melhores fotos que o investigador tinha tirado dela e Rafael. Fotos deles se beijando na rua, entrando no motel, de mãos dadas no shopping. Coloquei as fotos em cima da mesa da cozinha, junto com a papelada do divórcio. Escrevi uma carta. Não uma carta longa ou emotiva. Apenas algumas linhas diretas. Stefani, eu sei de tudo. Sei do Rafael, sei das mentiras, sei dos encontros. Não vou fazer escândalo, não vou gritar ou brigar. Simplesmente não quero mais fazer parte dessa farsa. Os papéis do divórcio estão aqui. Meu advogado entrará em contato. Não tente me ligar ou me procurar. Acabou. Mário.
Coloquei a carta em cima das fotos, peguei minha última mala e saí do apartamento. Nosso apartamento. O lugar que um dia representou nosso amor e nossos sonhos. Tranquei a porta pela última vez e segui em frente. Fui para meu novo apartamento, abri uma garrafa de uísque que tinha comprado para a ocasião, e esperei. Sabia que a qualquer momento ela chegaria em casa e encontraria tudo. Meu celular estava no silencioso, mas eu via as ligações entrando. 1, 2, 5, 10 mensagens também. Começaram calmas, depois desesperadas. Mário, onde você está? Mário, precisamos conversar. Mário, por favor, não faz isso. Mário, eu posso explicar. Mário, eu te amo. Mário, perdoa, eu cometi um erro. Mário, volta para casa. Bloqueei o número dela. Bloqueei em tudo. Não ia dar a ela a satisfação de uma discussão, de tentar se justificar, de tentar me manipular mais uma vez. Isso já tinha ido longe demais. Vocês acham que fui cruel? Acham que deveria ter dado uma chance dela se explicar? Ou acham que ela tinha perdido esse direito? Quero muito saber o que vocês pensam. Nas semanas seguintes, o processo de divórcio começou. Como eu tinha provas irrefutáveis da infidelidade e Rodrigo era excelente, tudo correu relativamente rápido. Stefani tentou lutar. Tentou dizer que as fotos eram manipuladas, que o investigador tinha invadido privacidade, que eu estava sendo irracional. Mas não tinha como negar o que estava documentado. Ela tentou pedir metade de tudo, pensão, compensações. Mas a justiça foi justa comigo. Por causa das provas e porque ficou comprovado que ela tinha usado nosso dinheiro para bancar o relacionamento paralelo, ela não conseguiu muita coisa. O apartamento ficou para mim pois estava no meu nome e eu tinha pago a maior parte. Os carros, as economias, os investimentos. Tudo dividido proporcionalmente ao que cada um tinha contribuído durante o casamento. Stefani teve que sair do apartamento. Soube por terceiros que ela foi morar com Rafael. Durou 3 meses. Aparentemente viver a fantasia em segredo é muito diferente de enfrentar a realidade juntos. Rafael não queria compromisso sério, não queria bancar uma mulher, não queria responsabilidades. Queria apenas aventura, o proibido. Quando isso acabou, Stefani tentou me procurar novamente. Mandou mensagens de números diferentes, tentou falar comigo através de amigos em comum, até apareceu no meu trabalho uma vez. Dizia que tinha cometido o maior erro da vida dela, que eu era o amor dela, que ela estava perdida, que se arrependia profundamente. Mas vocês sabem o que eu fiz? Nada. Não respondi, não dei atenção, não abri espaço. Porque perdão é algo que se ganha, não que se exige. E ela não fez nada para merecer nem mesmo minha consideração. Faz 6 meses agora desde que saí daquele apartamento. O divórcio foi finalizado há 3 meses. Sou oficialmente um homem livre. E sabem de uma coisa? Estou feliz. Mais feliz do que estava há anos. Percebi que tinha perdido a mim mesmo naquele relacionamento. Tinha colocado tanto dela, tanto do nós, que esqueci do eu. Agora estou reconstruindo minha vida. Conheci pessoas novas, fiz novos amigos, até comecei a namorar alguém recentemente. Uma mulher incrível que me trata com respeito e honestidade. Voltei a ter hobbies, a cuidar de mim mesmo, a aproveitar a vida. Stefani, pelo que sei, está morando num apartamento pequeno, trabalhando muito para se manter, e ainda tentando juntar os pedaços da vida que ela mesma destruiu. E embora parte de mim sinta pena, a maior parte sabe que ela colheu exatamente o que plantou. Minha vingança não foi violenta. Não foi escandalosa. Não envolvi familiares, não expus ela publicamente, não tentei destruir sua reputação. Minha vingança foi simplesmente seguir em frente, ser feliz, e deixar que as consequências naturais das escolhas dela a alcançassem. Às vezes a melhor vingança é viver bem. Então, pessoal, o que aprendi com tudo isso? Aprendi que confiança, uma vez quebrada, quase nunca se reconstrói completamente. Aprendi que amor sem respeito não é amor de verdade. Aprendi que trabalhar demais e negligenciar seu relacionamento pode abrir portas para tragédias, mas também aprendi que nenhuma negligência justifica traição. Se você não é feliz, termine. Seja honesto. Não destrua outra pessoa por covardia. Aprendi que às vezes precisamos ser egoístas e colocar nosso bem-estar em primeiro lugar. Que perdão não é obrigatório, especialmente quando não há arrependimento genuíno. E aprendi que recomeçar, embora assustador, pode ser libertador. Para aqueles que estão passando por algo parecido agora, que descobriram traições, que estão com o coração partido, deixo este conselho: sintam a dor. Chorem, gritem, desabem se precisar. Mas depois, levantem. Façam suas escolhas com inteligência, não com emoção desenfreada. Protejam-se legalmente e financeiramente. E então, sigam em frente. A melhor vida que vocês podem viver é aquela sem pessoas que não valorizam o que têm. E para aqueles que estão pensando em trair, que estão na dúvida, que acham que podem escapar sem consequências, pensem 2 vezes. Pensem na pessoa que prometeram amar. Pensem nas vidas que vão destruir. E se realmente não são felizes, tenham coragem de terminar antes de começar algo novo. Respeito é o mínimo que um ser humano deve ao outro. Essa foi minha história.
A história de como descobri a traição da minha esposa Stefanie e como me vinguei dela da forma mais eficaz possível, simplesmente saindo da vida dela e sendo feliz. Sei que muitos vão me julgar, vão dizer que fui frio, calculista, que deveria ter dado uma chance. E tudo bem. Cada um tem direito à sua opinião. Mas eu durmo tranquilo todas as noites sabendo que fiz o certo para mim. Que não fui violento, não fui cruel desnecessariamente, apenas me protegi e segui em frente. E hoje, olhando para trás, agradeço até por ter acontecido. Porque me libertou de uma vida de mentiras e me abriu caminho para algo muito melhor. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir minha história. Sei que foi longa, sei que foi pesada, mas precisava compartilhar. Espero que de alguma forma isso ajude alguém que esteja passando por situação similar. Vocês não estão sozinhos. A dor passa. A vida continua. E dias melhores sempre chegam. Agora eu quero muito ouvir vocês. Já passaram por algo parecido? O que fariam no meu lugar? Acham que exagerei ou que deveria ter ido mais longe? Contem suas histórias nos comentários, vamos criar uma comunidade de apoio aqui. E se conhecem alguém que precisa ouvir essa história, compartilhem. Às vezes saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença. E para você que chegou até o final desse relato, que ouviu cada palavra da minha confissão mais dolorosa, eu tenho um pedido especial. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se sentiu raiva junto comigo, se chorou, se torceu pela minha recuperação, por favor se inscreva neste canal. Temos centenas de histórias reais como essa, confissões verdadeiras de pessoas reais que passaram por situações inimagináveis e tiveram a coragem de compartilhar. Clique no botão de inscrição agora, ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Porque todo mundo tem uma história para contar, e algumas dessas histórias podem mudar completamente sua perspectiva sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre o que realmente importa. Cada história aqui é uma lição, é um pedaço de humanidade nua e crua. E não se esqueça de deixar seu like se essa história mexeu com você de alguma forma. O like ajuda outras pessoas que precisam ouvir isso a encontrarem esse vídeo. Ajuda a espalhar essas lições importantes. E compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Nos comentários, contem para mim, qual foi a parte dessa história que mais impactou vocês? Foi a descoberta? Foi o planejamento? Foi a execução? Foi o final? Quero saber cada opinião, cada reflexão. Vamos fazer daqui um espaço seguro onde todos podem compartilhar suas experiências sem julgamentos. E fiquem ligados porque toda semana temos histórias novas, confissões reais, relatos que vão fazer você rir, chorar, refletir e principalmente perceber que a vida é muito mais complexa do que parece. Que por trás de cada pessoa existe uma história, e algumas dessas histórias precisam ser contadas. Muito obrigado mais uma vez por me ouvirem. Por me darem esse espaço para desabafar, para compartilhar minha dor e minha superação. Vocês não fazem ideia de como é libertador tirar isso do peito. E espero sinceramente que minha história ajude alguém a tomar decisões melhores, a valorizar quem realmente merece, e a nunca aceitar menos do que respeito e honestidade em um relacionamento. Até a próxima confissão. E lembrem-se sempre, vocês merecem ser felizes. Vocês merecem respeito. E vocês têm o poder de reconstruir suas vidas, não importa o que aconteça. Um grande abraço a todos, e nos vemos muito em breve com mais histórias reais do Reddit. E para você que chegou até o final desse relato, que ouviu cada palavra da minha confissão mais dolorosa, eu tenho um pedido especial. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se sentiu raiva junto comigo, se chorou, se torceu pela minha recuperação, por favor se inscreva neste canal. Temos centenas de histórias reais como essa, confissões verdadeiras de pessoas reais que passaram por situações inimagináveis e tiveram a coragem de compartilhar. Clique no botão de inscrição agora, ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Porque todo mundo tem uma história para contar, e algumas dessas histórias podem mudar completamente sua perspectiva sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre o que realmente importa. Cada história aqui é uma lição, é um pedaço de humanidade nua e crua. E não se esqueça de deixar seu like se essa história mexeu com você de alguma forma. O like ajuda outras pessoas que precisam ouvir isso a encontrarem esse vídeo. Ajuda a espalhar essas lições importantes. E compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Nos comentários, contem para mim, qual foi a parte dessa história que mais impactou vocês? Foi a descoberta? Foi o planejamento? Foi a execução? Foi o final? Quero saber cada opinião, cada reflexão. Vamos fazer daqui um espaço seguro onde todos podem compartilhar suas experiências sem julgamentos. E fiquem ligados porque toda semana temos histórias novas, confissões reais, relatos que vão fazer você rir, chorar, refletir e principalmente perceber que a vida é muito mais complexa do que parece. Que por trás de cada pessoa existe uma história, e algumas dessas histórias precisam ser contadas. Muito obrigado mais uma vez por me ouvirem. Por me darem esse espaço para desabafar, para compartilhar minha dor e minha superação. Vocês não fazem ideia de como é libertador tirar isso do peito. E espero sinceramente que minha história ajude alguém a tomar decisões melhores, a valorizar quem realmente merece, e a nunca aceitar menos do que respeito e honestidade em um relacionamento.
Até a próxima confissão. E lembrem-se sempre, vocês merecem ser felizes. Vocês merecem respeito. E vocês têm o poder de reconstruir suas vidas, não importa o que aconteça. Um grande abraço a todos, e nos vemos muito em breve com mais histórias reais do Reddit. E para você que chegou até o final desse relato, que ouviu cada palavra da minha confissão mais dolorosa, eu tenho um pedido especial. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se sentiu raiva junto comigo, se chorou, se torceu pela minha recuperação, por favor se inscreva neste canal. Temos centenas de histórias reais como essa, confissões verdadeiras de pessoas reais que passaram por situações inimagináveis e tiveram a coragem de compartilhar. Clique no botão de inscrição agora, ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Porque todo mundo tem uma história para contar, e algumas dessas histórias podem mudar completamente sua perspectiva sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre o que realmente importa. Cada história aqui é uma lição, é um pedaço de humanidade nua e crua. E não se esqueça de deixar seu like se essa história mexeu com você de alguma forma. O like ajuda outras pessoas que precisam ouvir isso a encontrarem esse vídeo. Ajuda a espalhar essas lições importantes. E compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Nos comentários, contem para mim, qual foi a parte dessa história que mais impactou vocês? Foi a descoberta? Foi o planejamento? Foi a execução? Foi o final? Quero saber cada opinião, cada reflexão. Vamos fazer daqui um espaço seguro onde todos podem compartilhar suas experiências sem julgamentos. E fiquem ligados porque toda semana temos histórias novas, confissões reais, relatos que vão fazer você rir, chorar, refletir e principalmente perceber que a vida é muito mais complexa do que parece. Que por trás de cada pessoa existe uma história, e algumas dessas histórias precisam ser contadas. Muito obrigado mais uma vez por me ouvirem. Por me darem esse espaço para desabafar, para compartilhar minha dor e minha superação. Vocês não fazem ideia de como é libertador tirar isso do peito. E espero sinceramente que minha história ajude alguém a tomar decisões melhores, a valorizar quem realmente merece, e a nunca aceitar menos do que respeito e honestidade em um relacionamento. Até a próxima confissão. E lembrem-se sempre, vocês merecem ser felizes. Vocês merecem respeito. E vocês têm o poder de reconstruir suas vidas, não importa o que aconteça. Um grande abraço a todos, e nos vemos muito em breve com mais histórias reais do Reddit. E para você que chegou até o final desse relato, que ouviu cada palavra da minha confissão mais dolorosa, eu tenho um pedido especial. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se sentiu raiva junto comigo, se chorou, se torceu pela minha recuperação, por favor se inscreva neste canal. Temos centenas de histórias reais como essa, confissões verdadeiras de pessoas reais que passaram por situações inimagináveis e tiveram a coragem de compartilhar. Clique no botão de inscrição agora, ative o sininho para não perder nenhuma história nova.